Então agora, Renato Brito, o que é que a gente vai estudar? Pronto. Agora, Mói, só para você entender onde eu estou nessa página aqui, 341. Maneiras para aquecer ou esfriar um gás. Essa é uma das partes mais legais de hoje. Vou falar sobre como fornecer energia a um gás, como extrair energia do gás, e você vai finalmente entender quando é que a temperatura do gás aumenta num processo e quando é que a temperatura do gás diminui num processo. Parece uma coisa meio óbvia, mas você vai se surpreender com isso. Ó. É sério mesmo? É. Vai, professor. Pronto, olha só. Vamos então fazer uma... Essa parte vai ser bem legal. Veja. Turma, quando você tem um gás, você tem duas maneiras de fornecer energia ao gás, mas também tem duas maneiras de extrair energia desse gás, certo? Vamos conversar sobre isso. Vai, professor. Pronto, vou fazer aqui, vou fazer duas figuras, tá bom? Vai, pronto. Agora, as coisas que eu falei no dia de hoje, elas vão fazer sentido agora. Eu passei um tempão falando de energia interna. Foi. Passei um tempão falando de trabalho. Pior é que foi, não aguentava mais. Pois é. Agora eu vou juntar as partes. Puta merda, será que eu vou me lembrar, hein? Pois é. Ainda bem que é tudo hoje, né? Se fosse 40 minutos por semana, hein? Não, mas é tudo hoje, eu acho que dá, né? Dá. Presta atenção. Olha, o gás tem duas maneiras de receber energia. Primeira maneira de fornecer energia ao gás. Você pode fornecer energia ao gás na forma de calor. Ei, tu se lembra o que é calor? Fluxo de energia térmica motivada pelo quê? Diferença de temperatura. O gás pode receber energia na forma de calor? Pode. Mas a outra maneira é o gás receber energia na forma de quê? Trabalho. Esse trabalho aqui, pelo que eu estou desenhando, é uma compressão ou é uma expansão? Isso. Então, ou o gás recebe energia na forma de calor, ou ele recebe energia na forma de trabalho. São as duas maneiras, né? São as duas formas de dar energia para o gás. Assim como o gás pode perder energia, ceder energia, gastar energia na forma de calor, ou também poderia ceder, gastar energia na forma de trabalho. Gastar energia na forma de trabalho, subentende-se que é uma compressão ou é uma expansão? Ah, tá certo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Moi. Às vezes a pessoa acha que existe alguma dessas formas, às vezes a pessoa acha que alguma delas é privilegiada. Por exemplo, tu acha que esse gás vai ficar mais feliz se ele receber 100 joules na forma de calor ou 100 joules na forma de trabalho? Em qual caso tu acha que ele faz alguma diferença? Tem gente que se esquece do trabalho. Ah, trabalho só dá trabalho, né? Eu nem ligo pra isso. Eu dou maior valor é o calor. Mas pro gás não faz a menor diferença, entende? Ó? Faz a menor diferença? Não faz a menor diferença. Se ele receber 100 joules na forma de calor ou 100 joules na forma de trabalho, ele fecha os olhos e fala assim: eba, recebi 100 joules. Pronto. Ele não quer saber como é que ele recebeu, não? Não. Não tem a menor importância, né? Ah, tá. O que importa é que ele recebeu. Do mesmo jeito, ó, tanto faz ele ceder 100 joules aqui ou 100 joules ali, e aí o que importa é que ele perdeu, né, professor? Essas são as duas maneiras de fornecer energia a um gás, essas são as duas maneiras de o gás perder energia. Até aí, tudo bem? Quando o gás recebe ou perde energia, isso provavelmente vai afetar o quê? O conteúdo de energia que esse gás guarda dentro dele, né? Permita-me esse pleonasmo, né? Quando o gás recebe ou perde energia, isso fatalmente vai afetar o conteúdo de energia que tem lá dentro dele, energia que o Renato falou que ele guarda na temperatura. Pois é, exatamente isso. Então, por exemplo, professor, quando é que o conteúdo de energia do gás aumenta? Quando é que a energia interna dele aumenta num processo? Facílimo. Vamos colocar aqui uma situação. Me diz uma coisa. Pessoal, num certo processo, o gás recebeu 200 joules de energia, só que simultaneamente, ele ele perdeu aqui, ó, 300 joules de energia. Caracas, ele recebeu 200, mas gastou 300? Num processo como esse daqui, Moi,
O que tu acha que aconteceu com o estoque de energia que esse gás guarda dentro dele? Se ele recebeu 200 e gastou 300, no final das contas, nesse dia, esse gás, o que tu acha que aconteceu com ele? É só tu pensar, é como se fosse uma pessoa, né, professor? Se a pessoa num dia comeu 200 joules de comida, mas na esteira ela gastou 300 joules, nesse dia a pessoa engordou ou emagreceu? Professor, ela gastou mais do que o que ela recebeu. Então, o estoque de energia dos pneus dela, né, professor? O estoque de energia vai aumentar ou vai diminuir? O estoque de energia vai diminuir, porque ele gastou mais do que o que ele recebeu. Esse estoque de energia vai diminuir quanto nesse dia? 100. Vai diminuir 100. A lógica é a seguinte, ó. Renato, ele tinha quanto de energia dentro dele? Subentende-se, energia interna, né? Ele tinha U. Mas Renato Brito, após esse processo que ele recebeu 200 e gastou 300, ora, receber 200 e gastar 300 é como se ele tivesse gastado só quanto? 100. Então ele não vai ter mais U, ele tinha U, só que no final ele vai ter somente U menos 100. Eu posso dizer que nesse processo a energia interna aumentou ou diminuiu? E se a energia interna diminuiu, meu amigo, significa que a temperatura do gás só pode ter o que nesse processo? Ah, professor, tô começando a entender isso. É isso que eu quero que você entenda, olha. A energia interna do gás não é sinônimo da temperatura? É. Professor, quando é que a temperatura do gás aumenta? A temperatura do gás aumenta, ou seja, a energia interna dele vai crescer se ele receber mais do que ele vai gastar. Ele pode receber de qualquer jeito, né? Lembre-se que ele tem duas maneiras de receber. Qualquer uma delas está valendo. E ele tem duas maneiras de gastar, qualquer uma delas está valendo. Se ele receber mais do que o que ele gastou, com certeza o conteúdo de energia dele vai aumentar, né, professor? Vai. E, consequentemente, a temperatura. Ele vai aquecer. Renato, cara, quando é que o gás esfria num processo? O gás esfria quando a energia, o conteúdo de energia interno dele diminui. Professor, como é que ele vai diminuir a energia que tem dentro dele? Se ele gastar mais do que o quê? Do que ele receber. Ei, mas esse gastar é como? De qualquer uma dessas duas maneiras. Ele tem que gastar mais do que o que ele recebeu. Se isso aí acontecer, a energia interna dele vai diminuir e, consequentemente, a temperatura dele vai diminuir. Eu acho importantíssimo esse nosso bate-papo, porque normalmente a pessoa pensa assim, ó. Diga se você não pensava assim. Ah, essa matéria é facílima. Toda vez que eu der calor pro gás, claro que a temperatura vai aumentar. Dei calor para ele? Não, senhor. Toda vez que tu come, tu engorda? Não, se tu comer na esteira. Se matando na esteira. E aí, pode ser que nesse dia tu emagreça, né? E tu tava comendo. Então, voltando ao ponto. O que as pessoas normalmente pensam? Professor, se eu der calor pro gás, claro, professor, se eu der calor, a temperatura do gás aumenta. Se eu extrair calor, a temperatura do gás diminui. Não é não? É não. Mas na minha aula de calorimetria, o meu professor falou que se eu pegar uma barra de ferro é assim. Se eu der calor para uma barra de ferro, a temperatura aumenta. Se eu extrair calor da barra de ferro, a temperatura diminui. Por que na barra de ferro é assim e por que no gás não é assim? Vamos entender a diferença. Por que no caso do sólido é assim? Ou seja, por que no caso da barra de ferro, se eu dou calor, a temperatura aumenta? Se eu tiro calor, a temperatura diminui. E no gás não é? Vou explicar para você. A barra de ferro é sólida. E aí, sólido, meu amigo, quando você esquenta uma barra de ferro, quando você dá calor, quando você esquenta, tu acha que vai ter negócio de trabalho de expansão da barra de ferro, ou trabalho de compressão? Meu professor falou que se aquecer o ferro, vai ter a dilatação térmica, ele vai aumentar. Sim, mas é muito pouco, né? Ó. É muito pouco, cara. Não tem muito o que falar. É desprezível esse negócio aí. Vamos desprezar isso daí. Então aqui não tem a menor dúvida. Quando você dá calor para a barra de ferro, então ele recebe energia, mas ele vai gastar? Não. Quando você dá calor para ele, ó, ele recebeu aquilo, mas não gastou nada. A temperatura, a energia interna dele vai aumentar ou vai diminuir? E consequentemente, a temperatura, porque no caso do sólido não tem o trabalho. Não tem o trabalho, não tem não.
Professor, se eu pegar essa barra de ferro e botar na geladeira, pronto, se eu botar na geladeira, a barra de ferro vai ceder energia na forma de calor. E aí? E aí, muito fácil. O gás perdeu, né, que é o ferro, perdeu energia, mas não teve nada de trabalho, mas ele perdeu energia. Ele vai esfriar ou ele vai aquecer? Ele vai esfriar. Ele gastou energia, então a energia interna dele diminui, então a temperatura dele diminui. Existe uma teoria cinética dos sólidos. Na teoria cinética do sólido não é assim 3 meios, não. Muda um pouquinho. Mas tem o U e tem o T. Do mesmo jeito? Tem. Ah, professor, no caso dos sólidos, se eu der calor, a temperatura aumenta. Se eu extrair o calor, a temperatura diminui. Por quê? Porque o sólido não tem esse negócio do trabalho, né? Claro que poderia estar havendo a mudança de estado físico. Eu poderia estar dando calor latente, né? Aquele que muda a temperatura, né, que muda o estado físico, mas não vamos complicar, né, professor? Vamos supor que esteja longe de alguma mudança de estado físico, né? Então, o gás, ele tem a peculiaridade de que quando você dá calor para ele, né, professor, pode haver simultaneamente um trabalho. E aí, nem sempre que eu dou calor, o gás aquece. Não. Nem sempre que eu tiro o calor, o gás esfria. Não, nem sempre, né? Então, a regra do jogo, Moi, é essa que eu estava te dizendo, olha. É o que o seu endocrinologista fala e você morre de ódio. O que é que ele diz? Ele diz assim, querida, é muito fácil. Você quer emagrecer? Você só precisa comer menos, né, e gastar mais. Parece que é facílimo, né? Parece que é só apertar um botão. Pim! Agora vou comer menos e gastar mais, né? Se fosse tão fácil assim, né, professor? É, exato, né? Nenhuma pessoa é gorda porque ela quer. Entenda, né? É porque às vezes passa um gordo e a gente faz assim, que cara gordo, mas por que ele não faz nada, né, professor? Como é que pode, né? É. Mas ele não é gordo porque ele quer, entende? É, professor, exato, né? Voltando ao ponto, né? Então, Renato Brito, voltando ao, né? Renato está todo filosófico, né? Então, voltando ao ponto, Moi. Então, recapitule aí, professor. Vou lá recapitular, então. Então, no caso dos sólidos, né? No caso dos gases, então, moral da história. Professor, quando é que a temperatura de um gás aumenta? É só eu dar calor para ele? Não, a temperatura do gás aumenta quando num processo ele recebeu mais do que ele gastou. O recebeu é de que maneira? Qualquer uma dessas. Ah, tá. E o gastou é qual? Qualquer uma dessas. Se ele receber mais do que o que ele gastou, claro que as gordurinhas, né, olha, vão aumentar, a reserva de energia, a energia interna dele vai crescer e, consequentemente, a temperatura. Ah, tá. Quando é que a temperatura de um gás esfria, professor? Quando é que ele vai ficar mais geladinho? Quando ele gastar mais do que o que ele recebeu. Ah, tá. E ele vai gastar como? Tem duas maneiras de gastar. E tem duas maneiras de receber. Não me interessa, não seja preconceituoso. Se ele gastou mais do que o que ele recebeu, consequentemente, o estoque da energia interna só pode ter diminuído uma coisinha. E, consequentemente, a temperatura. E aí o gás esfriou. Ah, tá. E como é que acontece o processo, pessoal, para que ele seja isotérmico? Vai ter expansão ou compressão, professor, mas a temperatura não muda. Para a temperatura não mudar, ou seja, para você não engordar nem emagrecer naquele dia, tô lá, ó, comendo. Para não engordar nem emagrecer, só tem uma maneira, só se você gastar exatamente o que você comeu. Ah, professor, não acha que para emagrecer, né? Não, você tem que comer e gastar o tanto que você comeu. E aí você não vai nem emagrecer nem engordar. É a mesma coisa do gás, olha. Eu queria que alguém tivesse dito isso pra mim quando eu era aluno, porque a gente tem a impressão de que se der calor, a temperatura aumenta, se tirar o calor, a temperatura diminui. Mas não é isso não? Não. E é o quê? A temperatura aumenta quando ele recebe mais energia do que o que ele gasta. A energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Quando é que o gás esfria? Quando a energia interna diminui. Como é que isso acontece? Ele tem que gastar mais do que o que ele recebeu. Bom, essa ideia a gente vai ver agora na prática, na próxima questão de sala. Alguém quer perguntar antes de eu passar para a próxima?